Olá, eu sou o professor André Diogo, professor de filosofia. Eu vou tratar um pouco hoje sobre a ideia de conhecimento lá entre os pré-socráticos, entre Heráclito e Parmênides, principalmente. A primeira ideia que a gente precisa trabalhar em relação a isso, antes de discutir os pré-socráticos, o Heráclito, Parmênides, é de ver o que significa a ideia de conhecimento, né? Então, o conhecimento é uma das ideias que sempre estiveram presentes durante toda a história da filosofia. Então, um dos temas mais debatidos ao longo de toda a história da filosofia foi o tema do conhecimento. E é um tema que está presente hoje, está presente no nosso cotidiano, está presente também no nosso, ou seja, está presente no nosso senso comum, né? Então, quando você fala que você conhece alguém, ou alguém chega e pergunta para você, você conhece o Marcos, conhece o João, conhece o Pedro, você conhece a Maria? Então, a palavrinha conhece, que vem do verbo conhecer, já demonstra esse conceito que vai ser muito estudado hoje, que é a ideia de conhecimento. Então, se eu perguntasse para você a princípio o que é conhecimento, lá para o nosso cotidiano, para o senso comum, então você ia me responder: conhecimento é você saber algo, isso é conhecimento, mais ou menos. O que é conhecimento para a filosofia? Qual o conceito de conhecimento? É o seguinte, que é muito simples também. Então, eu conheço esse óculos. Então, eu conheço esse óculos. O que é conhecimento aí? É uma relação entre duas coisas, entre mim e entre o óculos. Só que eu vou chamar o eu, no caso, de sujeito, tá? Semelhante lá à língua portuguesa, sujeito. E o óculos de objeto. Então, o que é conhecimento é simplesmente, a princípio, é uma relação, não, conhecimento é uma relação entre duas coisas, entre sujeito e objeto. E aí a gente vem na filosofia perguntando, depois de saber um pouco sobre o que é conhecimento, a gente vai na filosofia se perguntando um pouco sobre qual a origem do conhecimento, quais são os tipos de conhecimento, e aí todas essas questões vão dar origem a um ramo da filosofia própria, que estuda o conhecimento, estuda o que é verdade, estuda, como eu já falei, a origem do conhecimento, se está na razão, se está na experiência. Então, esse grupo de questionamentos sobre o conhecimento dentro da filosofia, e claro, de uma forma metódica e de uma forma organizada, a gente vai chamar de teoria do conhecimento. Tá? Só que a teoria do conhecimento ela foi desenvolvida de várias formas ao longo da história do pensamento ocidental, ao longo da história da filosofia. Hoje a gente vai se deter um pouco mais apenas sobre a história da filosofia antiga e a teoria do conhecimento lá na filosofia antiga. Tá? A filosofia antiga, entre os principais representantes da filosofia antiga, a gente vai ter a tríade, né? A trinca dos filósofos Sócrates, Platão e o Aristóteles. Só que antes do Sócrates existiam alguns filósofos que eram também chamados de naturalistas ou físicos, ou de forma mais conhecida como os pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates. Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Demócrito, Leucipo, Empédocles, Heráclito, Parmênides, que são os dois que a gente vai estudar hoje. Qual o contexto histórico que os pré-socráticos estão localizados? Aproximadamente ali meados do século VI a.C. Qual é o ponto comum entre todos esses filósofos? É que eles buscavam uma coisa chamada princípio, que a palavrinha grega é arquê. Tá? O que é o princípio? Para os pré-socráticos, o princípio é aquele elemento que constitui toda a realidade. Ou seja, é aquilo que está presente em todos os elementos do mundo. É aquilo que é o elemento fundamental. Isso é o princípio lá para os pré-socráticos. Não é o começo. Eu não estou perguntando o começo das coisas. Exemplo, qual foi o começo da Terra? Aí a gente poderia, por exemplo, falar que no começo a Terra era uma bola de fogo. Então, não é nesse sentido. O que eu estou perguntando é qual é o elemento que estava presente na Terra lá no passado, no seu começo, que está presente agora, no presente, e que vai estar também no futuro. Então, isso é princípio de algo. Então, o que é princípio? É o elemento constituinte. Vou dar uns exemplos que dá para a gente compreender um pouco melhor. Tales de Mileto, conhecido
também pela matemática, né, além da filosofia, qual era o princípio para o Tales de Mileto, ou seja, do que todas as coisas são formadas. Para o Tales, todas as coisas são formadas por água. Tá? Então, uma planta é formada por água. Um ser humano é formado por água. Para o Pitágoras, que é um outro filósofo, qual o elemento presente em todas as coisas, ou seja, qual o princípio das coisas? O número. Então, o formato do meu rosto aqui pode ser colocado em uma relação matemática. Eu posso medir essa parte, o comprimento do meu rosto, dividir pela largura e encontrar uma razão, fazer uma divisão e encontrar o número e comparar esse número com outras pessoas e falar se a partir desse número a pessoa ela tem uma harmonia maior ou não, que é a ideia de proporção áurea, né? Então, a ideia de beleza, por exemplo, enquanto a harmonia está um pouco nessa relação. Então, se, por exemplo, a relação entre a altura do começo da minha testa até o meu queixo, a relação entre essa distância aqui e do começo da minha testa até o nariz, essa relação pode influenciar se eu sou mais bonito ou mais feio. Né? Então, se a gente imaginasse, por exemplo, que o meu nariz ele tivesse mais aqui para baixo, então a relação seria dessa distância para essa aqui, mais ou menos, se ele estivesse bem aqui. Então, se você me encontrasse na rua com o nariz aqui e a boca um pouco mais para baixo, esse espaço todinho na minha testa, você poderia ver que não estava algo ali com muita harmonia. Então, por que não tem harmonia nisso? Porque isso não segue uma determinada lei matemática. Tá? Então, harmonia ou beleza nesse sentido teria a ver com matemática. E aí vem a questão do número, que é o princípio para o Pitágoras. Para o Leucipo e para o Demócrito, qual que é o princípio das coisas? É o átomo. E o que é o átomo? Para eles é aquilo que não se pode dividir. Lembrando, Leucipo e Demócrito, quando eles conceberam a ideia do átomo, eles não estavam ainda de posse de microscópio, de instrumentos avançados da tecnologia da ciência atualmente. Simplesmente o que eles tinham era só uma ideia. Então, a ideia que eles tinham era a seguinte: suponha uma folha de papel. Então, pense numa folha de papel. Agora, divida essa folha de papel ao meio. Você vai e divide essa folha de papel ao meio. Aí ficou mais ou menos essa parte. Pega essa parte novamente, essa parte menor, e divida ela ao meio. E assim sucessivamente. A questão é, aonde isso vai parar? Para o Leucipo e para o Demócrito, vai ter uma hora que você não vai conseguir mais dividir a folha ao meio. Por quê? Porque você encontrou a parte que não se divide mais. Qual é o nome dessa parte que não se divide mais? Para o Leucipo e para o Demócrito, o átomo. Que é algo que a gente tem presente até hoje em dia. Né? Então, para o Leucipo e Demócrito, o princípio de todas as coisas é o átomo. Já para o Empédocles ele reuniu, de certa forma, as teorias sobre arqué, sobre princípios de vários pré-socráticos. Né? Por quê? Porque alguns pré-socráticos falavam que o princípio é a água, como Tales. Outros diziam que o princípio era o fogo, como Heráclito, que a gente vai ver mais à frente. Né? Outros diziam que era só o ar. E o que o Empédocles fez? Reuniu todos eles e formou a teoria dos 4 elementos. Né? Então, para o Empédocles, o nosso mundo, ou todo o universo, ele é feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Tá? Os 4 elementos. Está presente lá no desenho do Avatar também. Né? Então, esses 4 elementos formam toda a realidade. Então, lembrando, para o Tales, qual é o princípio das coisas? A água. Para o Pitágoras, o número. Para o Leucipo e para o Demócrito, o átomo. E para o Empédocles, os 4 elementos. Só que além desses pré-socráticos, a gente vai ter 2 que são os 2 principais, que são o Heráclito e o Parmênides. Né? O Heráclito tem uma ideia muito interessante sobre tudo aquilo que está presente no mundo. Né? Qual seria o princípio de todas as coisas? Então, para o Heráclito, o princípio de todas as coisas é a mudança. Tá? Então, para o Heráclito, o princípio é o devir também que a gente fala. A ideia do Heráclito fundamental é que tudo muda o tempo todo. Então, eu agora serei diferente do eu de amanhã. Serei diferente do eu daqui a 2 horas. Serei diferente do eu daqui a 10 segundos. Tá? Eu sou diferente. Se
por acaso eu tenho uma mínima mudança daqui para lá, como por exemplo arranco um pedaço de unha, eu já não sou o mesmo. Portanto, houve uma mudança. Tá? Eu até brinco com os meus alunos, né? Para o Heráclito, qual é a única coisa que não muda? É a mudança. Então, para o Heráclito, tudo muda. O devir, que a gente chama, que a gente pode compreender também como mudança, e toda essa questão da mudança, do devir, é compreendida em uma frase, que é muito conhecida dele, que diz o seguinte: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Por 2 motivos. O primeiro motivo é o motivo do rio. Por quê? Porque se você vai no rio um dia e toma um banho lá, aí você vê as águas passando. Aí vamos imaginar que você vai no outro dia. Quando você for no outro dia, aquelas águas já vão ser diferentes. Tá? Agora vamos imaginar o seguinte. Então, por isso, pelas águas serem diferentes, você não se banha 2 vezes no mesmo rio. Agora vamos imaginar o seguinte. Quando você vai no rio um dia e você vai no rio no outro dia, além do rio que mudou, você também muda. Tá? Vamos supor que você vai num dia, toma banho no rio, e aí depois de tomar banho no rio, vai e corta seu cabelo, e aí no outro dia vai tomar banho no mesmo rio, você já não é mais o mesmo. Então, por isso, nem a mesma pessoa se banha 2 vezes no rio, ou no mesmo rio. Então, a frase é: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, por quê? Porque tudo muda. E aí vem a questão de, já que tudo muda, para o Heráclito estaria implícito que as coisas elas podem ser 2 coisas ao mesmo tempo, elas podem ser opostas no mesmo ser. Por exemplo, eu agora, eu sou jovem ou velho. Para o Heráclito, eu sou as 2 coisas. Eu sou jovem em relação ao meu avô e eu sou velho em relação ao recém-nascido. Tá? Então, por isso, você é jovem e velho ao mesmo tempo. Você é vivo e você é morto ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, meu coração está pulsando, pressupõe-se que eu esteja vivo agora. Existem células mortas aqui, saindo do meu corpo. Tá? Então, existe uma parte minha que está viva, outra parte que está morta. Tá? E aí a gente vem para o filósofo pré-socrático, que é totalmente o oposto do Heráclito. Qual é o nome desse filósofo? O Parmênides. Parmênides dizia o seguinte: bem, ok, que a pessoa muda o fio de cabelo dela, que a pessoa perde um pedaço da unha, que a pessoa aumenta de tamanho ou diminui, que a pessoa muda. Mas não é isso que importa. O que importa é aquilo que não muda na pessoa. Vou dar um exemplo. O nome da pessoa. Suponhamos que o nome da pessoa não mude. Suponhamos que o caráter da pessoa não mude. Então, para o Heráclito, é isso. Para o Parmênides, perdão, é isso que importa. A gente tem que se concentrar não sobre aquilo que fica mudando o tempo todo. A gente tem que se concentrar sobre aquilo que não muda. Tá? Então, para o Parmênides, a ideia central é que o ser, ou o verdadeiro ser, é imóvel. Parmênides vai criticar o Heráclito, pois não acredita que algo pode ser e não ser ao mesmo tempo. Existe um princípio lógico, que é o princípio da não contradição, que diz que as coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo. Né? Até a conhecida frase do Shakespeare, né? Do Hamlet, lá do Shakespeare, né? Se não me engano. Ser ou não ser, eis a questão. A ideia é, você não pode ser Vasco e Flamengo ao mesmo tempo. Você não pode ser jovem e velho ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Essa é a ideia fundamental para o Parmênides. Ou seja, o verdadeiro ser de algo, ele é único, ele é imutável, ou seja, ele não muda, ele é infinito e ele é imóvel. Tá? Então, para o Parmênides, você tem que se concentrar sobre o verdadeiro ser. E qual é o verdadeiro ser? É aquilo que não muda. Então, na aula de hoje, a gente trabalhou apenas esses temas fundamentais do conhecimento, que foi trabalhado aqui como uma relação entre sujeito e objeto, e a gente viu como esse tema do conhecimento ele estava presente lá nos pré-socráticos, principalmente o Heráclito, que tinha a ideia de que tudo muda, e o Parmênides, que tinha a ideia de que o ser é imóvel. Até a próxima aula.